Hoje a gente vai bater um papo sobre como lidar com o ciúme e as inseguranças dentro dos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos afetivos. E eu vou compartilhar um pouquinho da minha trajetória também, da minha experiência nesse quesito ciúme, né, e inseguranças, porque foi algo que recentemente eu curei, eu entendi e curei no meu relacionamento anterior, que já não acontece mais, que já não está mais vigente, digamos assim. E eu vou contar um pouquinho, né, os passos que eu dei, o passo a passo que eu fiz para identificar o motivo dos meus ciúmes, das minhas inseguranças e como eu fiz para lidar com isso. E o ciúme geralmente vem de um medo, de um trauma de ser trocada ou rejeitada por alguém que a gente gosta muito. No meu caso, por exemplo, foi um pouco disso. Quando a minha mãe ficou grávida de mim, o meu pai, ele decidiu ir embora, decidiu que não iria, né, participar da minha criação. E, obviamente, que isso gerou uma sensação de desvalorização em mim. Quando eu era criança, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje, mas me recordando, era assim que eu me sentia. Eu me sentia uma criança que era incompreendida, né, me sentia assim rejeitada. Eu ficava me questionando, eu até chegava a questionar para minha mãe o porquê do meu pai não estar lá em casa, como o pai do meu irmão estava, por exemplo, como o pai de coleguinhas estavam. A minha mãe teve outro filho e o pai dele estava dentro de casa. Então, assim, eu fazia, né, de forma inconsciente aquela comparação com meu irmão e eu acreditava que de alguma forma eu era inferior e que de alguma forma era culpa minha aquela rejeição. Então eu fazia de tudo e cresci fazendo de tudo para que as pessoas não me rejeitassem, da minha forma, obviamente, né? Mas era esse medo foi incutido em mim, essa crença de que eu era facilmente rejeitável, que eu era facilmente substituível. E, obviamente, na vida adulta, quando eu comecei a me relacionar, principalmente nos relacionamentos afetivos, eu passei por relacionamentos onde eu era extremamente ciumenta e tinha reações e ações muito ciumentas, como controlar o celular, não querer que as pessoas saíssem, não querer que a pessoa fizesse qualquer coisa longe de mim, como se eu precisasse estar ali sempre em cima e meio que forçando com que a pessoa enxergasse o meu valor e não me trocasse por outra pessoa e não me rejeitasse, não me abandonasse, enfim. Então é como se o subconsciente, né, o nosso subconsciente já tivesse ali no seu banco de dados, a dor da rejeição. E ele tentasse manipular, né, nos fizesse agir e reagir de forma a manipular as situações para que aquela dor não volte a acontecer, porque provavelmente foi algo que te feriu muito e que causou muitos traumas e muitas dores em você, e aí o nosso subconsciente tem essa coisa de nos proteger de passar por aquilo de novo. Por isso a gente tenta controlar o outro, a gente quer saber o que, que o outro está falando no celular, o que, que ele está fazendo quando vai para a rua e a gente não está junto. Só que esse tipo de comportamento é extremamente sufocante para a pessoa que você se relaciona, para o seu relacionamento, mas principalmente para você mesmo. Ninguém gosta de ter aquela sensação de controle, de palpitação, de nervoso, de ansiedade, de raiva até que a gente sente quando a gente imagina que a outra pessoa está fazendo algo que possa nos ferir, nos trazer de volta aquela sensação de rejeição. E como pessoas adultas, é nossa responsabilidade ir lá atrás nessas feridas, nesses traumas e fazer a cura mesmo do que aconteceu lá, ter uma nova visão do que aconteceu e enxergar que, por mais que a gente tenha se sentido abandonado, rejeitado, e por mais que a gente até tenha sido, aquilo ali não foi pessoal com a gente, aquilo ali não foi culpa nossa,
e que hoje somos adultos, né? Que talvez quando a gente era criança a gente não soube lidar com isso, mas que agora, em formato de adulto, né, nós já temos o nosso próprio banco de dados para a gente já saber agir se caso isso aconteça novamente. E a primeira atitude que eu tive para lidar com o ciúme e com a insegurança foi a de reconhecer o meu valor. Eu acredito que quando duas pessoas se relacionam, ou pelo menos deveria ser assim, é porque elas enxergaram coisas positivas uma nas outras. Então, se uma pessoa se relaciona comigo, é porque ela viu potencial em mim, ela viu bons valores, ela viu objetivos alinhados com os dela. Então, ela escolhe estar do meu lado. Só que, independente do valor que o outro vê em você, a primeira pessoa que precisa enxergar esses valores, esses objetivos, essas qualidades em você é você mesmo. Porque quando a gente se vê como inferior, feio, ruim, burro, escasso, não merecedor, qualquer mínimo grãozinho de areia que cai na nossa vida, a gente já acha que aquilo ali é um areal inteiro. Então, quando a gente não tem o nosso senso de valor, o nosso senso de merecimento reconhecido da gente para com a gente mesmo, qualquer coisinha, qualquer elogio que as pessoas nos dão se torna algo muito grande, algo muito precioso. E a gente começa a ter muito medo de perder aquilo. Então, assim, o que é o ciúmes e a insegurança? É o medo de perder, é o medo de ser rejeitada, de ser trocada, substituída de alguma forma. E quando a gente não reconhece o nosso tamanho, o nosso valor, quando a gente não tem esse senso de merecimento, a gente se torna uma pessoa muito dependente. A gente tem muito medo de perder aquela migalhinha que a outra pessoa nos dá. E o segundo ponto é o de que você é uma pessoa única, insubstituível. O cargo que você ocupa na empresa que você trabalha pode ser substituído por por uma outra pessoa. O cargo namorada, namorado, esposa, esposo pode ter outra pessoa no lugar, mas você, como ser único, como ser humano, não pode ser substituído. Exatamente por isso, porque você é uma pessoa única, com qualidades únicas, com vivências únicas, com um temperamento único, e toda essa mistura de coisas aí te torna uma pessoa especial, única e insubstituível. Então, se uma pessoa que você se relaciona, que você já se relacionou, decidir que ela quer se relacionar a partir de hoje com outra pessoa, isso pode ter um pouquinho a ver com você, mas no sentido de que talvez o que você tem a oferecer já não faz mais sentido para essa pessoa, e ela quer buscar isso que faz sentido em outra pessoa. Não sei se está ficando confuso ou se você está conseguindo acompanhar assim, essa linha de raciocínio minha. Mas vamos inverter um pouquinho o papel. Vamos supor que você gostou de uma pessoa, vocês ficaram, se beijaram, enfim, teve ali um bom momento, só que você não quer dar continuidade ao relacionamento com essa pessoa, que você percebeu que os objetivos não estão alinhados, você percebeu que talvez os gostos são diferentes, que a forma de ver e viver a vida é diferente. Você tem total direito de ser feliz beijando outra boca por aí, namorando outra pessoa, sendo solteira, enfim, isso não diminui aquela pessoa, porque você não quis ficar com ela, porque os objetivos são diferentes, porque o gosto é diferente, não. E é vice-versa. Então, assim, se a pessoa que você se relaciona em algum momento decidir ficar com outra, não é porque você é ruim ou inferior, ou que você não foi boa o suficiente, ou que você foi trocada. Não tem nada a ver, não é exatamente isso. É porque quem você é já não se encaixa mais no quebra-cabeça daquela pessoa que você se relaciona. E lidar com isso faz parte da vida adulta. E o terceiro ponto que me ajudou a lidar com os ciúmes, com a insegurança, foi a de dar liberdade para a pessoa que eu me relacionava na época e que eu vier a me relacionar, de ser exatamente quem essa pessoa é. Então, quando a gente tenta controlar demais, quando a gente tenta ficar em cima demais, marcando território demais,
acaba escapando entre os dedos. Por quê? Porque a pessoa ela tem o caráter dela, provavelmente você, né, se relaciona com uma pessoa adulta que tem os próprios gostos, os próprios desejos, e se essa pessoa tiver a falta de caráter de dar para você a palavra dela de que vocês estão em um relacionamento monogâmico, digamos assim, e ela não cumprir a palavra dela, você pode ficar em cima, você pode tentar controlar, você pode fazer o que você quiser, que essa pessoa em algum momento vai colocar o caráter dela para fora. Então, é o ideal, pelo menos funciona muito para mim, é essa coisa de dar liberdade à pessoa de ser quem ela realmente é. E eu vou escolher se essa pessoa faz sentido na minha vida, se essa pessoa se encaixa nos meus objetivos e se essa pessoa atende o que eu tenho de pré-requisito para me relacionar. Se não, é tchau e benção. Por quê? Porque o mundo está cheio de gente e a gente tem que perder um pouco desse medo também, que é o próximo ponto, né? De ficar sozinha. Se você não é uma boa companhia para você, se você não gosta de ficar sozinho, você não é uma boa companhia para estar se relacionando com outras pessoas. E é duro ouvir isso e é duro falar isso também, sentir isso, mas é uma realidade. Poxa, a pessoa adulta que não consegue ficar sozinha, que não consegue ficar com os próprios pensamentos, ela precisa de ter alguém estimulando ela o tempo todo, fazendo companhia o tempo todo, é uma pessoa que está completamente infantilizada, que está dando o poder de escolha da vida dela, o poder de diversão da vida dela nas mãos de outra pessoa. E disso, para a dependência emocional, é assim, ó, um pulo. Então, é essencial a gente dar a liberdade da pessoa de ser quem ela é, para a gente ter esse poder de escolha, né? Saber que a gente tem esse poder de escolha de querer ou não aquela pessoa do jeito que ela é e não ter medo de ficar sozinha. A gente veio para esse mundo sozinha, a gente vai embora dele sozinho. E no meio tempo, por que que a gente tem esse desespero, esse pavor, esse horror, esse medo de ficar sozinhos? E, na verdade, a gente nunca está sozinho o tempo todo, né? A gente está em sempre contato com outras pessoas, a gente tem o contato com a natureza, a gente tem o contato com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Então, a outra pessoa, ela nunca deve vir para a nossa vida, seja uma amizade, um parentesco, um relacionamento afetivo, nesse intuito nosso da pessoa tampar um buraco dentro de nós. Até porque não vai acontecer, não vai, por experiência própria em relacionamentos, por observação de outras pessoas. Eu consigo enxergar isso de forma plena, de que não é possível que uma outra pessoa tampe o buraco emocional, vazio existencial que a gente tem. Isso é uma responsabilidade nossa. O outro nos distrai, o outro nos estimula. Mas quando a gente está sozinho com a gente mesmo, ou às vezes até acompanhado, a gente ainda consegue sentir aquele vazio, né? Aquele buraco que precisa ser tratado e olhado de perto que a gente tem dentro, né? E outro ponto também dessa questão de não ter medo de ficar sozinha, perder o medo, né, lidar com o medo de ficar sozinha, é a questão de que quando a gente é muito parecido, né, com a questão de se valorizar. Quando a gente tem muito medo de ficar sozinha, a gente acaba aceitando companhia de qualquer pessoa. Às vezes a gente, por medo de ficar sozinha, a gente sai com amigos para lugares que a gente não está afim de ir. A gente entra em meio de roda de conversa que não alimenta a nossa alma de forma alguma, que a gente se sente até carregado depois de conversar com aquelas pessoas ou daqueles assuntos, mas o medo de ficar só é tão grande que aquilo que a gente não gosta acaba se tornando algo que a gente faz pelo simples fato de que ficar sozinho para a gente parece pior. Então, é interessante a gente trabalhar esse medo, essa questão mesmo, né, de ter companhia o tempo todo, de estar em um relacionamento o tempo todo, porque esse excesso, né, de companhia acaba falando sobre alguma falta que a gente tem, e no meu ponto de vista é a falta da gente mesmo. Então, a gente acaba se colocando em lugares muito inferiores do que aquilo que a gente merece, a gente acaba perdendo a confiança na gente mesmo e a gente acaba colocando o poder da nossa vida nas mãos de outras pessoas. Então, é extremamente importante para um adulto funcional, aprender a estar bem, a estar feliz na própria companhia
e entender o porquê, né, de não se sentir bem só e tratar isso diretamente na fonte. E outro ponto que ajuda muito a lidar com os ciúmes e com as inseguranças dentro de um relacionamento é a de estabelecer limites, estabelecer o que é inegociável para você. No meu caso, por exemplo, no relacionamento anterior que eu estava, a pessoa com quem eu me relacionava é uma pessoa que gosta muito de festa, gosta muito de sair, gosta muito de encontrar amigos, e eu sou o exato oposto disso. Eu gosto de estar entre algumas pessoas, sim, gosto de sair, mas não tanto quanto essa pessoa que eu me relacionava. E eu percebia que por eu ser uma pessoa que sou, né, mais introvertida, mais introspectiva, eu acabava meio que cortando, né, controlando essa pessoa de ser quem ela era. Então eu percebi que era importante eu estabelecer o que era inegociável para mim. A verdade, por exemplo, é um fator que é inegociável para mim. E outro ponto também que eu estabeleci que era inegociável era essa questão da pessoa estar todo fim de semana virando a noite na rua. Eu acho que quando, no meu ponto de vista, né, na minha visão de relacionamento, não é interessante a pessoa que você se relaciona estar o tempo todo na rua. Uma vez ou outra ao longo da semana, encontrar amigos, enfim. Mas todo fim de semana tá virando a noite é algo que se tornou inegociável para mim. E eu deixei isso bastante claro, isso não se tornou um ponto de problema pra gente. E você entender que você estabeleceu os seus limites e os seus inegociáveis vai fazer com que você se sinta muito mais seguro ou segura, porque se essa pessoa ultrapassar os seus limites, ultrapassar os seus inegociáveis, vocês conversarem e isso continuar acontecendo, você vai perceber que essa pessoa não é a mais interessante para você se relacionar, seja no campo afetivo, seja nas amizades e até no contexto familiar mesmo. Se as pessoas elas estão o tempo todo cruzando seus limites, ultrapassando aquilo que é doloroso para você e te colocando em situações que não são confortáveis o tempo todo, significa que essas pessoas elas estão fazendo o esforço para sair da sua vida e não para ficar. E outro insight que eu tive, que foi muito importante também para eu lidar com os ciúmes e com a insegurança, foi a de entender que quem quer ficar na nossa vida vai ficar, quem quer estar com a gente vai se esforçar para isso. E eu não quero e não desejo na minha vida ninguém que não goste de mim, ninguém que não esteja de bom grado e de boa vontade. Então, assim, se a pessoa está só dando sinais de que ela não quer estar com você, de que ela não te respeita, de que ela não te valoriza, de que ela não valoriza o seu tempo, é sinal de que essa pessoa está precisando encontrar o destino dela e deixar o espaço, né? Você fazer com que esse espaço seja aberto para que você encontre o seu próprio destino. Pessoas que estão mais alinhadas com aquilo que você acredita, que compartilham dos seus objetivos e que vão trazer mais leveza para você quando vocês se relacionarem. E toda vez que a gente ocupa muito espaço na nossa vida com pessoas que estão nos trazendo frustrações, estão fazendo esforço, né, para nos desagradar, para cruzar os nossos limites, a gente está deixando aquele espaço ali de relacionamento ocupado com algo muito menos do que a gente merece, do que o que a gente deseja. Então não tem como algo muito melhor entrar na nossa vida se esse lugar está sendo ocupado por alguém que não faz sentido para nós. Então, estabelecer os seus inegociáveis é muito importante por isso, porque você vai entender que você tem o direito de escolha e que quando seus limites são cruzados, você pode mandar essa pessoa para casa do, né? E é isso de sentir excesso de ciúmes, excesso de insegurança é muito prejudicial para os relacionamentos de uma forma geral, mas principalmente para a gente mesmo. Ninguém gosta de ser inseguro, ninguém gosta de sentir ciúmes. E é bem problemático a gente querer controlar a vida do outro, querer controlar o tempo do outro o tempo todo, para que essa pessoa fique conosco. Então, assim, isso não faz o mínimo sentido.
E para a gente se libertar disso, a gente precisa praticar o autoconhecimento, entender onde essas feridas foram geradas em nós e voltar lá no passado, por mais doloroso que seja, e ressignificar tudo isso, entender que se fomos rejeitados, se fomos excluídos, se fomos substituídos de alguma forma em algum momento, essa não é mais a nossa realidade. Hoje nós somos adultos conscientes, que praticam autovalorização, autoconhecimento, que sabem o valor e o merecimento que têm. E se você não consegue fazer isso por conta própria ainda e precisa de alguma ajuda, eu sou terapeuta holística, eu trabalho com desprogramação de crenças limitantes, trabalho também como coach holístico, minha agenda está aberta, então se você quiser entender melhor sobre o meu trabalho, entender melhor como essa desprogramação de crenças limitantes acontece, eu vou deixar o link aqui para você entrar em contato diretamente comigo e a gente vê como que a gente pode fazer o desvínculo emocional dessas crenças limitantes que estão te impedindo de viver baseado na sua essência, baseado na liberdade que você deseja e te ajudar a alcançar os objetivos que você quer para sua vida. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero ter te ajudado de alguma forma. A gente se vê no próximo, se cuida e tchau!